Olá, boa noite. Sexta-feira da Paixão, dia 14 de abril. Está começando mais uma edição do Link Espírito Santo, dessa vez uma edição especial de feriado. No link de hoje nós vamos falar de um problema que costuma dividir as opiniões. Afinal, as pessoas devem ou não ter direito de andar armadas ou ter uma arma em casa. Vivemos há pouco tempo momentos de muita violência aqui no estado com a greve da Polícia Militar e de lá para cá o tema do desarmamento voltou ao debate. Para conversar sobre isso, convidamos ao nosso estúdio o coronel Alexandro Assis, que é presidente da Comissão do Tiro Defensivo na Polícia Militar, e o pesquisador e professor de Segurança Pública, Pablo Lira. Ao meu lado também, participando dessa entrevista, o repórter Sérgio Rangel. Boa noite, coronel. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Toninho. Tudo bom? Tudo bem. Queria que o coronel inicialmente desse a opinião dele sobre a necessidade ou não da população ter o direito de possuir uma arma, seja em casa ou seja no porte, na rua. Boa noite a todos. Na verdade, os órgãos de segurança trabalham sempre com o sentido de que a redução no número de armas disponíveis na rua é um fator que nos facilita o trabalho. Buscamos sempre a situação em que quem está armado, né, deveriam ser os órgãos de segurança que são os responsáveis realmente por, junto com a sociedade, prover segurança. Bem, professor Pablo Lira, também sua opinião inicial sobre a questão do uso de armas pela população. Analisando o recorte, né, científico, os estudos desenvolvidos, né, pegando o contexto brasileiro, o que vale no Brasil é a tese: quanto mais armas, mais crimes. Então, corroborando aí a fala do coronel Assis, a importância da gente reduzir, trabalhar com políticas públicas para reduzir a disponibilidade da arma de fogo na sociedade, né? Que é um dos principais fatores criminógenos, né, na população brasileira. No Brasil, a gente tem aí os registros anuais de homicídios acima de 60 mil homicídios por ano. Desse total, mais de 86% desses homicídios são cometidos com o uso da arma de fogo. Bem, existem muitos números nessa discussão, inclusive o acompanhamento do número de homicídios após a lei do desarmamento, né? O Sérgio Rangel tem umas informações, tem uns números para a gente, né, Sérgio? Temos sim, Toninho. Vamos pedir para o pessoal colocar na tela. São dados do Mapa da Violência de 2013, que fala que entre os anos de 1980 e 2010, as mortes causadas por armas de fogo no Brasil aumentaram 346%. Em 30 anos, 799.226 pessoas morreram vítimas de armas de fogo aqui no Brasil. É um número realmente bem expressivo, né? Os jovens, elas são a maioria aí nessa estatística. A cada 3 mortos, 2 estão na faixa entre 15 e 29 anos de idade. E de acordo com o estudo, durante esse período as mortes violentas cresceram 502% em todas as faixas etárias, número que foi puxado pela média dos jovens, que morreram, que teve um número aí de aumento de 591%. Realmente um número que chama a atenção, não é mesmo, Toninho? São dados realmente fortes, chamam a atenção, são os dados do Mapa da Violência, que tem sido a fonte, né, das informações quando se discute segurança pública no Brasil. Hoje, o Mapa da Violência tem informações confiáveis e importantes. Coronel, inclusive, há informações de que a lei do desarmamento não reduziu o número de crimes por arma de fogo no Brasil. Como é que o senhor avalia isso? Na verdade é isso. Se formos analisar a questão de apreensão de armas de fogo, nós tivemos nos anos de 2014, 2015, mais de 4 mil armas apreendidas aqui no estado. No ano de 2016 chegamos bem próximos a esse número. Então o volume de armas que ainda se encontram disponíveis é um número bastante considerável. Então, ainda disponíveis com a população? Na verdade, porque tem as armas que vocês apreendem e tem as campanhas também,
onde se até paga, né, para que a população devolva uma arma sem ter que declarar, sem ter que dizer a origem dessa arma. Um incentivo, né, para tirar a arma de dentro de casa. Ainda assim, se esperava que o número de homicídios caísse, né, sem essas armas circulando. E não foi bem isso que aconteceu. Aqui no estado do Espírito Santo nós tivemos uma redução considerável no número de homicídios. Né? No Espírito Santo? Sim. Em termos nacionais, não. Mas tudo bem, vamos nos dados locais. No Espírito Santo tivemos uma redução considerável. Muito também a gente tem essa ideia de que devemos parte disso, sim, ao número de apreensões de armas aqui no estado que aconteceram. Né? Nós tivemos aí, como a gente colocou aqui, números consideráveis durante 3 anos, aí, que são os 3 últimos anos. O senhor falou em 4.000 armas apreendidas. Elas são apreendidas porque elas estão aí circulando de formas irregulares, né? Entrando no mercado, entrando aí na sociedade de forma irregular. O que pode ser feito nesse sentido também? Esse é um problema que a sociedade também tem que enfrentar, não é mesmo? Na realidade, a CPI do tráfico de armas, que teve o relatório em 2006, aponta diversas fontes para a chegada dessas armas, para a disponibilização dessas armas para cometimento de delitos. Uma das fontes é também a questão da arma que é legalmente adquirida. Por isso que a gente coloca essa situação de que devemos sim buscar uma redução no número de armas disponíveis. Professor Pablo, o argumento usado por aqueles que defendem armas ao alcance da população é de que se a pessoa tiver como se defender, o bandido ele pensa 2 vezes antes de agir. Né? O senhor concorda com esse argumento? Esse efeito aí na literatura científica é chamado do efeito da dissuasão, né? O indivíduo, quando ele vai cometer um crime, intuitivamente ele analisa quais são as vantagens dele cometer o crime e quais são as desvantagens e os riscos, né? Então, esse fator, ele é analisado pelo indivíduo, mas ao mesmo tempo ele analisa se o indivíduo ele possui arma em casa, isso daí pode se tornar um atrativo para que aquela casa seja assaltada e ele tenha acesso àquela arma de fogo. Quando uma pessoa se dispõe a cometer um crime, um delito, ele utiliza em seu favor o fator surpresa, que é o que o cidadão comum que está na sua casa, ele não, na maioria das vezes, ele não tem esse tempo de defesa, né? O tempo de resposta a um assalto, né? Um roubo, né? Então isso é relativo, né? Tem essa questão da dissuasão e também o fator surpresa que Mas a sua opinião, o senhor não concorda com esse argumento dos defensores das armas? Não concordo nessa perspectiva, porque a pessoa que tem a arma em casa, ela não está 100% do tempo preparada para utilizar aquela arma para se defender. Ok, eu queria saber a opinião do coronel também sobre esse assunto. Você acha que armas podem, vamos dizer, beneficiar a população no sentido de que o bandido pensaria 2 vezes antes de agir? Essa mesma questão, que é o principal argumento aí dos defensores de uma legislação mais flexível, né, para o uso de armas. A gente entende que é até difícil de conseguir fazer bater um martelo, fazer um ponto final nessa questão, até mesmo pelas nuances que cercam essa situação. Existem os 2 pontos. Existe realmente essa questão da dissuasão, mas também, como o Pablo coloca, né, existe sim a questão, às vezes, do incentivo para o cometimento do crime, buscando exatamente aquela arma que lá se encontra. Por outro lado, os órgãos de segurança sempre colocam e buscam e pedem que não haja reação por parte do cidadão. Esse pedido de não haver reação, de não se haver qualquer tipo de ação contrária, é justamente buscando a segurança do cidadão. Nós entendemos, assim como o professor Pablo, de que a questão do efeito surpresa, a falta da surpresa por parte do cidadão, às vezes o cidadão não está preparado para aquilo. Ele não tem a vivência, o tirocínio, ele não consegue ter uma visão para que ele consiga antever o que está para acontecer e aí sim ter a possibilidade não de uma reação, mas sim de uma ação
diante de um iminente se risco. antecipando, né? Exatamente. Um dado, Torinho, interessante nessa questão ainda, né? Na linha que o Coronel Assis destacou, né? O indivíduo, o cidadão comum, né? O cidadão na sua residência, ele também deve fazer análise dos prós e dos contras dele possuir uma arma dentro da sua residência. As estatísticas do Mapa da Violência, do estudo do Instituto pela Paz, de São Paulo, destaca que você tem uma arma de fogo dentro de casa, você aumenta em 40% as chances de um acidente fatal, seja numa briga de marido e mulher, a pessoa usar uma arma no calor de uma emoção, de uma discussão passional, e também um acidente pela utilização dessa arma por meio de crianças e adolescentes. Aquela velha história de limpar uma arma, brincar com a arma. Sérgio, tem uma questão ainda para esse primeiro bloco? Eu ia entrar exatamente nessa questão e perguntar para o Coronel. Coronel, quais são os cuidados que quem escolhe ter uma arma dentro de casa tem que ter? Porque, como o professor disse, pode se voltar, né, contra a própria família, né? Um acidente ou até mesmo no momento de nervosismo, acabar usando a arma de uma forma que não gostaria, né? Perfeitamente. Esses cuidados são cuidados que todo detentor de arma deve possuir. Inclusive, um dos pontos que é tratado para se oferir a capacidade técnica para a concessão do registro de armas pela Polícia Federal é exatamente esse, dos cuidados que se deve ter com a arma, né, enquanto ela estiver na residência do cidadão ou no estabelecimento comercial. Basicamente é evitar que outras pessoas tenham acesso a essa arma. Isso tem que ser uma condição que deve ser defendida a todo custo, tem que ser realmente trabalhada, e a gente costuma colocar, inclusive, em instruções de que, quando achar que está seguro, faça mais um degrau. Porque todo cuidado com o armamento é pouco. É pouco, né? É pouco. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta a gente retoma essa conversa. Inclusive, eu vou perguntar aos nossos entrevistados o que eles acham, por exemplo, o maior país do mundo, os Estados Unidos, facilitam o uso de armas por parte de sua população, raciocinando de uma forma diferente dessa que está sendo apresentada aqui no programa. Daqui a pouquinho eu vou pedir a opinião deles sobre isso. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo já de volta com uma entrevista especial hoje sobre o uso de armas e o Estatuto do Desarmamento. Estamos conversando com o Coronel Alexsandro Assis, presidente da Comissão do Tiro Defensivo na Polícia Militar, e com o professor de Segurança Pública e pesquisador Pablo Lira. Também participa dessa entrevista o jornalista Sérgio Rangel. Eu deixei uma pergunta do bloco anterior que eu gostaria que vocês comentassem, né? Nos Estados Unidos, o maior país do planeta, o uso de armas é facilitado à população porque se entende que as pessoas têm o direito de se defenderem, né? Qual a opinião de vocês sobre isso, hein? Na realidade, Torinho, a gente tem que analisar isso não só em cima da letra fria. A gente tem que analisar também as questões que estão no entorno, né? A questão cultural é muito relevante nesse caso, né? Existem estados, nos Estados Unidos, onde culturalmente a criança já manuseia o armamento, o acesso é muito tranquilo, muito fácil. Então, a pessoa tem um nível de domínio, um nível de intimidade, um nível de conhecimento que é muito diferente de quem nunca mexeu com armamento, nunca teve a possibilidade de ter uma arma na mão. Então, é uma questão realmente cultural, né? Tem que se analisar também. Você acha que nas condições norte-americanas isso faz sentido? É a questão cultural, né, do próprio país que está sendo analisado, do povo lá. Ok. Então, professor.
também concordo, né? A gente fazer essa comparação direta, né? É complicado, porque são outros fatores sociais, culturais, econômicos, demográficos que permitem a gente entender esse uso, né, da arma de fogo, a diferença normativa que existe nos Estados Unidos e que existe no Brasil. Em termos de cultura, a gente está falando aqui no Brasil num outro contexto extremamente diferente daquela cultura. Ok, mas eu vou entrar numa questão que vocês não entraram diretamente, mas o telespectador provavelmente está pensando nisso. Sabe-se que nos Estados Unidos a pessoa chega numa loja, compra uma arma com facilidade, tem todos esses aspectos culturais que vocês destacaram. No entanto, o que a gente vê com alguma frequência é um maluco desses entrar numa escola, disparar um monte de tiro, ou num cinema, matar as pessoas, simplesmente com a arma pessoal, uma arma legal em nome dele, né? Isso não é, por si só, uma ideia, uma situação que nos levaria a condenar de fato o uso de armas por parte da população? Inclusive, essa prática deles lá não estaria provada que isso não é bom, que isso não funciona? Situação difícil de chegar a essa definição de maneira tão contundente, eu diria. Mas pega pelo contrário, coronel, qual o benefício então da população ter arma lá? O malefício é esse, o cara vai lá e mata pessoas inocentes porque tem arma, tem... Acidentes, né? Acidentes também acontecem. Qual o benefício? Essa é uma situação que a gente não tem condição de responder. Na verdade, essa resposta direta, é né? muito mais do próprio povo do que nossa. Na verdade, é uma questão cultural. Se entende nos Estados Unidos como sendo um direito do cidadão ter a arma. Esse valor cultuado por eles tem que ser pesado em relação àqueles danos que são causados. Então, é uma situação complexa para poder se analisar, se dizer que efetivamente por conta daquele fato ou por conta daqueles fatos, deveríamos já antever de que não é possível manter-se a legislação da forma como está lá. É uma questão, como a gente colocou, no nosso entender, é uma questão cultural realmente. Senhorinho, você colocou aqui. Essa questão dos Estados Unidos, né? Às vezes a gente comenta como se lá também não ocorresse as violências. Você lembrou muito bem os casos de execução em escolas, universidades e tudo, né? Então, a diferença, o distanciamento cultural e social que a gente tem, um exemplo que a gente pode dar. Aqui no Brasil, a gente enfrenta uma outra guerra no nosso país, na nossa sociedade, que são as perdas de vida por acidente de trânsito, né? E o principal fator aí é a irresponsabilidade do motorista em beber e dirigir, né? Agora imagina na nossa sociedade, onde a gente tem esse problema grave aqui no Brasil, né? Que são mais de 50 mil mortes por ano de acidentes com vítima fatal no trânsito, sendo que o principal fator que influencia isso, um dos principais fatores é o uso da bebida e a direção, né? Agora imagina nesse contexto cultural, ainda você acrescenta um outro fator complicador aí, que é a arma de fogo. Imagina a quantidade de discussões no trânsito, as pessoas armadas, né? Ainda mais hoje em dia, em tempos de intolerância na nossa sociedade brasileira, quais seriam e quanto seria danoso aí esse tamanho dessa conta aí, né? Então, antes de a gente mudar de assunto, só uma pergunta bem rapidinho. Você falou da facilidade que é nos Estados Unidos comprar uma arma e há um projeto aqui no Brasil para se flexibilizar essa idade. Hoje são 25 anos, né, necessários. Você precisa ter 25 anos para comprar uma arma e eles querem flexibilizar para 21. Vocês avaliam aí como negativo? Essa flexibilização do Estatuto do Desarmamento, exatamente, né? Que está em discussão em Brasília, né? Interessante isso, né? Você acha que comprar arma com 21 anos é muito cedo? Difícil da gente fazer uma conclusão sem uma discussão mais aprofundada. Eu espero que essa discussão aconteça no âmbito do Congresso para que se chegue a bom termo. Na realidade, essa questão do desarmamento ou da manutenção da arma de fogo, da possibilidade de utilização da arma de fogo, ela passa por diversos fatores. A idade é um deles, mas entendemos que talvez não seja o mais preponderante, né? A questão de 21 ou 25 anos, o acesso vai ser
antecipada em Sim, 4 anos, mas eu acho que não é o fator preponderante nessa discussão. A discussão eu acho que passa principalmente pela interpretação ou pela análise da sociedade sobre a questão efetiva do porte, realmente do porte ou da posse da arma, se vai ser facultado ou se não vai ser facultado. Como é que essa legislação vai ver essa situação? O deputado que defende, né, na verdade o responsável pelo projeto de lei, né, que está sendo chamado de Estatuto do Armamento. Do armamento, né? Porque vai aumentar o número de armas, não diminuir. Isso, né? Essa questão da idade, né, uma discussão complexa e polêmica, né, e tem outros fatores aí que geram ainda mais polêmica nesse projeto de lei. Não é proibido no Brasil você ter a posse e o porte de arma. O Estatuto de Desarmamento de 2003, a gente percebe uma inflexão no crescimento das taxas de homicídios no Brasil. Ele contribuiu para reduzir ali a velocidade de crescimento das taxas de homicídios. Então a gente tem um estatuto que no final da década de 90, início do ano 2000, ele contribuiu para reduzir aí a circulação de armas. Essa mudança que está sendo proposta, ela vem na contramão, né? É um contrassenso que a gente tem no nosso país, principalmente também por outras medidas que está prevista no projeto de lei, como, por exemplo, possibilitar a posse e o porte de armas de fogo para senadores e deputados, indiscriminadamente. Então, uma outra questão polêmica, além da questão da idade, de reduzir para 25 para 21 anos, é uma outra diretriz que está presente nessa projeto. Nosso programa está terminando aqui. Normalmente que no link nós temos uma enquete, né, onde a população, os internautas, telespectadores de modo geral, respondem uma pergunta. Hoje, por ser feriado, não estamos com essa enquete, mas eu gostaria de fazer aqui no nosso estúdio, né? Então, perguntar diretamente a vocês. Se a pergunta hoje fosse: o senhor é favorável ao uso de armas pela população? O senhor diria sim ou não, coronel? Eu diria que depende do nível de treinamento, do nível de prática, do nível de capacitação que a pessoa tem para portar essa arma. A gente entende que nós preconizamos ou nós pedimos que as pessoas não reajam, que as pessoas não tenham acesso ao armamento por questões de segurança. Entendemos dessa maneira e colocamos dessa forma. Porém, se for definido legalmente pelo porte, que esse porte realmente venha cercado de todo o cabedal de conhecimento necessário para que a pessoa possa realmente portar ou ter ou possuir apenas essa arma, mas com segurança, com tranquilidade, com toda a capacidade de utilização dessa arma. Ok. Professor, o senhor votaria sim ou não aí numa proposta de desarmamento ou armamento da população? Eu continuo a favor aí da tese, né? Quanto mais armas, mais crimes, né? Então o senhor votaria não? Não, isso. A gente na verdade, não proibir, né? Manter o que a gente tem hoje, em termos de marco normativo, tendo todos os cuidados, toda a prudência em torno dessa temática, né? Para que as pessoas tenham segurança, a sociedade como um todo, né? E meu ponto de vista, ele é fundamentado pelo que a gente analisa nas pesquisas, uma base científica que é bem fundamentada no Brasil. Eu cito aqui um estudo, a tese de doutorado do Daniel Cerqueira, do IPEA, né, que ele comprova, por meio de métodos estatísticos com base em base de dados, que no Brasil o que vale quanto mais armas, mais crimes. Okay. Então a gente tem que trabalhar com políticas para reduzir a circulação de armas de fogo na sociedade. Quanto mais armas, mais crimes. Isso. Ok. Professor Pablo Lira, muito obrigado por sua presença aqui no Link Espírito Santo. Obrigado. Coronel Alexandro Assis, muito obrigado também pela presença, pelas informações que o senhor trouxe aqui para a gente. Nós que agradecemos. Obrigado, Sérgio, pela participação. Link Espírito Santo especial de feriado termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Um excelente feriado e fim de semana. Record News, informação para você crescer.